Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Jennifer Formiga. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Débora, que nos achou aqui no podcast dos acalasianos, né? No podcast Acalásia. E eu convidei ela para vir trazer aqui a história dela. Débora, muito obrigada por você estar aqui no canal. Seja muito bem-vinda. Quero que você conte aí para a galera como que tudo começou, como foi aquele dia, se foi na infância, se foi na adolescência, como foi que um belo dia você teve aquele primeiro sintoma e qual foi esse sintoma? Seja bem-vinda, Débora. Obrigada pela essa oportunidade que esse canal está dando de que a gente possa ajudar outras pessoas, né? Na minha época, foi um pouco mais complicado, não tinha tantos meios para tomar conhecimento dessa doença, como agora já está tendo, como esse canal também, que é um meio de ajudar outras pessoas, né? No meu caso, foi mais ou menos, tudo iniciou mais ou menos em meados de 2018. Final de 2018, eu comecei a comer alguns alimentos e do nada eu me entalava. Só que eu achava que poderia ser algum tipo de alimento, então eu começava a evitar, tipo cuscuz, tipo arroz seco, e eu passei só a evitar. Só que também, esporadicamente, eu sentia algumas dores no peito. Eu achava estranho, mas ela vinha e passava. Só que começou a persistir. Aí foi o que eu fiz, eu peguei e a dor no peito eu achava que era uma coisa, meu Deus, será que eu tô com algum problema no coração, alguma coisa? Eu achava isso, né, porque era uma dor que irradiava no meu peito. E eu sentia um bolo na minha garganta algumas vezes, só que era muito raramente. Mas aí eu peguei e de início eu disse, não, vou logo procurar um gastro para saber o que é que eu tenho. Quando for, procurei o gastro, quando foi mais ou menos em 2019, no início do ano, eu fiz uma endoscopia. Na endoscopia, o médico não visualizou nada. Disse que eu tinha uma leve gastrite e que eu tinha refluxo. E passou, e também que eu tinha H. pylori, aquela bactéria chamada H. pylori. Passou para mim aquele coquetelzinho para tomar da H. pylori, ele disse que eu iria tratar ela, e aguardasse um pouco para tratar a gastrite e o refluxo. Isso antes eu já vinha tratando, tomando algumas medicações, como aquele pantoprazol, omeprazol, aquelas medicações. Sempre tomei a minha vida inteira, né? Aí o que aconteceu? Nesse intervalo, eu descobri que estava grávida. E o ginecologista de imediato disse: suspenda essa medicação da H. pylori. O ideal é você não tomar. Beleza, suspendi. No início da gestação, eu comecei a vomitar muito e perder muito peso. Só que todo mundo achava que era o quê? Da gestação. Só que eu percebi, no início até então, eu realmente vomitava. Só que depois eu comecei a perceber que minha comida, ela não estava descendo. Ela chegava na garganta e voltava. Eu achava estranho. Chegava dias que eu não comia nada. Na gestação, acho que eu estava no quarto mês, mais ou menos, eu passei uma semana sem me alimentar de nada, e isso Meu corria para a Deus. emergência do hospital, tomava medicação na veia, aí ficava tentando tomar medicação, algumas medicações de grávida para refluxo, que grávida poderia tomar, e ficava nessa vida, sabe? Minha vida era hospital, casa. Porque minha gestação inteira foi relacionada a não me alimentar. Até que chegou mais ou menos, eu tive meu filho em outubro. Até que eu cheguei, me arrastei, minha gestação inteira. Eu ficava vomitando e eu tentava comer. O pior era isso, é porque eu tentava, porque eu tinha fome e eu queria comer. Eu não conseguia engolir minha saliva, tinha dias que eu não conseguia tomar líquido, tinha dias que eu não comia nada. E isso gestante. Não deve ter engordado nada nessa gravidez, né? Não. A única coisa, o único peso que eu aumentava, às vezes, por semana, por mês, era 200 gramas, que era do feto, único e exclusivo. Eu lembro que teve um dia que eu moro no Ceará, né, no interior, eu lembro que estava numa época mais ou menos de setembro, eu estava com meu esposo de carro e ele comprou uma água nesse pessoal da rua, sabe? E eu estava numa dessas crises nesse dia. Ele pegou uma água e tomou aquela água naquele guti, guti, guti. Mulher, quando eu olhei ele tomando aquela água, eu disse, olha, a única coisa que eu lhe peço hoje
é que você não tome água na minha frente, porque eu não queria sentir inveja de uma pessoa como eu estou sentindo de você estar tomando essa água agora, porque eu estava com sede. Eu queria, mas eu não conseguia, porque não descia. Aí Meu Deus. fiquei, até que no meu último trimestre de gestação, do nada eu perdi 10 quilos. Hum, Numa semana eu perdi 3, no outro eu perdi 2, no outro eu perdi 3, e assim, meu ginecologista até então, ele dizia que achava que era da gestação, porque eu não poderia fazer nenhum tipo de exame mais aprofundado, e ele dizia, não, é o refluxo da gestação. Aí, quando eu perdi esses 10 quilos, que meu filho completou 36 semanas, ele me disse, olha, Débora, eu lembro que eu fui para o consultório na sexta. Ele disse, olha, na terça-feira, meu filho completava 36 semanas. Eu vou fazer sua cesárea, para você deixar esse sofrimento e sua vida voltar ao normal. Porque até então ele achava que era um refluxo que estava comprimindo e que eu ia ter o filho e ia voltar ao normal tudo. Aí, beleza, fiz a cesárea. Quando eu fiz a cesárea, correu tudo tranquilamente, bem magrinha. Para você ter uma ideia, nessa última semana eu estava com 2,5 kg, que meu filho teve 2,5 kg. E eu meu, tinha perdido os 10 quilos. Eu era muito magra, só tinha aquele potinho da barriga, sabe? Pronto. Aí pegou, aí fiz a cesárea. Quando foi para o quarto, que vem a alimentação, algumas horas depois da cesárea e tudo mais, eu não comi. Aí, e isso eu tinha depositado, você deposita muita esperança, disse, ai meu Deus, eu não aguento mais sofrer, eu vou comer, eu vou conseguir. Quando veio, eu não comi. Isso eu achei estranho. Aí fiquei, né? Fiquei, recebi alta. No dia seguinte, eu consegui comer um pouquinho. Aí recebi alta do hospital. Fui para casa. Aí fiquei em casa, só que começou que eu não conseguia me alimentar. E tudo isso não batia. Ninguém entendia por quê, porque não era a gestação a causa. Até então. Até que quando eu estava com meu filho, eu tinha 7 dias de cesárea, eu retornei para o hospital totalmente desidratada, sem comer nada, estava amamentando, dando o que eu não tinha, sabe? E isso teve um dia, foi numa segunda-feira, eu lembro que eu estava tão fraca que não tinha coragem nem de falar, sabe? Até para falar, eu gastava energia e eu não estava mais tava sem aguentando. energia, né? Isso, porque eu estava muito fraca. Aí, nisso, o médico viu que eu estava desidratada, deixei meu filho em casa, minha mãe, com 7 dias, e segui para o hospital, né? Fiquei a noite em observação, no dia seguinte fiz uma endoscopia. Quando eu faço a endoscopia, o médico não consegue colocar o aparelho. E eu lembro que na endoscopia eu não fico muito dormindo, eu não fiquei muito sedada. E eu lembro que ele me perguntou: você morou em alguma casa de taipa? Aí eu disse: não, doutor, eu meio sonolenta, né, da anestesia. Disse: não, por quê? Ele disse: não, depois eu converso com você. Nisso, ele não conseguiu fazer a endoscopia por completo, porque meu esôfago estava cheio de restos de comida. Porque até então, vez ou outra, eu sentia aquele gosto de azedo saindo, Uhum. porque o esôfago estava servindo como intestino, a comida estava se acumulando e estava grande. Aí ele já, de imediato, ele disse, olha, você vai fazer um raio-x com contraste e uma manometria. Aqui eu sou do interior, só que aqui a medicina está bem desenvolvida. Só que quando eu fui procurar manometria, não tinha tipo, daqui um mês, tá entendendo? E a de alta resolução era mais difícil e tudo. Aí ele disse, e trate, porque como eu já estava muito mal, os médicos decidiram colocar a sonda. Aí nisso eu já estava usando, iniciei a usar a sonda, né? Sonda que é horrível. Aí nisso eu estava louca, porque eu estava no hospital, meu filho estava em casa, eu não estava bem, e estavam sugerindo uma coisa que também ninguém sabia o que era que realmente tinha, nem ninguém chegava a dizer, olha, você tem tal doença. Não, ficava só especulações. Aí eu moro no interior do Ceará, né? Aí foi que eu decidi, vou para a capital. Peguei um avião, isso com poucos dias de cesárea, peguei um avião com minha irmã, segui para Fortaleza, cheguei lá, fazer a manometria. Quando eu chego lá, que o médico olha para mim, ele diz, eu vou ter que tirar essa sonda sua. Quando ele me disse isso, meus olhos se encheram de lágrimas. Por quê? Ia ter que tirar, e ela dói muito para colocar.
Aí eu fiquei já chorando, né? Aí ele viu que eu estava tão assim, aí ele disse, não, mas eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, eu vou tentar fazer com você, com as duas sondas. Pois Oh, eu meu fiz com Deus. minha sonda da medicação e ele fazendo a manometria. Aí fez, aí foi Conseguiu dado, fazer? conseguiu. Por a graça de Deus, ele conseguiu. Aí deu a calásia grau 3. E aí, até então, eu retornei, né? Fui para um outro gastro, Mas aí porque tinha o diagnóstico já, né? já tinha o diagnóstico. Aí eu já fiz a manometria, como também fiz o raio-x. Aí o que é que acontece? O gastro que me atendeu no hospital não ficou me acompanhando, porque ele disse que não tinha tanta especialidade sobre a doença. Precisão, me aconselhou a procurar um gastro que tratasse. Aí fiquei até então usando a sonda para tentar restabelecer, porque eu estava muito fraca. Nesse intervalo, meu leite secou, não consegui mais nem amamentar, e magrinha, muito magra. Nesse intervalo, eu já tinha perdido 20 quilos do meu peso, só que eu já tinha um diagnóstico. Aí, o que é que acontece? Minha irmã, até então, nessa época, tinha Instagram, mas não era tão conhecido como hoje. Conheceu um grupo que chamava Desentalados, salvo engano, no Facebook, que tinha a Uhum, Juliana. sim. Aí, nesse grupo, pessoas tinham relatos e tudo, só que algumas coisas muito antigas sobre o poema. Isso falando sobre o doutor Conrado e tudo tal. Aí a gente ficou, mas não amadureceu essa ideia, porque até então era algo desconhecido. Até que a gente conseguiu falar com a Juliana. Aí mandamos os exames e tudo, ela analisou, passou para o doutor Conrado e tudo. Aí eu decidi, só que muita gente na minha região criticava muito o POEM, eu fui para alguns gastos, não fui só para um. Dizia, não é um método reconhecido pela medicina, isso, aquilo. Aí ficava. Até que um dia eu fui para um terceiro médico, eu fui para vários, né? Aí todos que diziam que eu tinha que fazer Heller, porque era o método melhor e tudo mais, tá? Aí o que foi que aconteceu? Eu peguei e decidi ir numa consulta com o médico, né? Cheguei lá, ele disse: olha, não faça Heller, não faça o POEM, porque não é um método reconhecido, isso, aquilo. E ficou criticando, sabe? Uhum. Mulher, e eu já estava um pouco decidida a fazer o POEM nesse período, pelo que eu já tinha lido a respeito. Eu lembro que eu estava nessa clínica, eu tinha com meu esposo, com minha irmã, deixei minha irmã conversando com eles e saí. Eu segurei minhas lágrimas até a porta. Quando eu cheguei na porta, eu desabei. Porque ele plantou aquela semente da dúvida na minha cabeça, sabe? E eu queria ficar boa, eu não aguentava mais, porque a calásia, ela tem um problema, ela mexe com o seu psicológico ao extremo. Porque quando você não come, o seu psicológico ele fica automaticamente abalado, porque uma das melhores coisas que tem na vida é comer, e ela não lhe deixa. É. E eu lembro que eu estava com meu filho nesse período, pequenininho, né? Não tinha nem um mês de nascido. Eu peguei na mão do meu esposo e disse a ele assim: eu disse, Emerson, meu esposo, Emerson, tu cuida do meu filho e faz dele um grande homem, porque hoje eu estou me entregando a essa doença. Eu quero que Deus me leve, porque eu não tenho mais forças para lutar. E Meu, nesse dia já estava eu entrando era em depressão já, né? já, porque eu não tinha mais psicológico, porque eu já tinha lutado muito, sabe? Eu tentava muito comer, eu tinha muita fome, eu achava que eu estava dando muito trabalho e eu não conseguia. E nisso eu vim para casa, mal, mal. Eu lembro que eu deitei. Nesse dia eu não peguei, nem, não consegui pegar o meu filho aí dormir. Aí, por um anjo de Deus, tinha um grupo que me colocaram do WhatsApp, né? Dos desentalados. E tinha Isso uma foi que menina, ano, Débora? 2019, já mais ou menos por meados de outubro. Isso Que foi, era, acho que quando tu entrou, tinha um mês que eu tinha feito a minha cirurgia. pois é, Tu pois lembra? é. Eu acho que eu lembro, porque eu fiquei um tempo no grupo. Porque o que é que acontece? Eu não sou muito de redes sociais, sabe? Aham. Na correria da vida. Aí me colocaram Depois nesse acabou grupo saindo. e o grupo tinha muita mensagem, às vezes você não conseguia acompanhar. Só que nesse dia eu entrei e, por incrível que pareça, uma moça tinha dado um relato que tinha tido acalásia na gravidez. Era Fernanda o nome dela. E nisso eu peguei e falei com ela.
fui no privado dela e perguntei a experiência dela, como tinha sido, ela me relatou tudo o que tinha feito, sabe? Nossa, você se identificou demais, né? Foi, Porque porque na gravidez, assim, e na gravidez você tem, para a mulher, e para mim foi a minha primeira gravidez, sabe? A gente idealiza aquele momento mais esperado da mulher. Quando você tem um filho, você espera ter ele, cuidar, e eu não tive essa oportunidade, porque a Calase, ela me roubou tudo isso. Aí pegou, e eu falei com ela. Aí foi como se ela me clareou a cabeça. Aí falei com o doutor, aí peguei, falei com a Juliana e disse que queria falar com o doutor Conrado. Aí ele é mais difícil, né? Consegui falar com ele uma noite. Aí eu expliquei para ele minha situação, tudo. Ele disse desse jeito. Aí eu disse que estava de cesárea, fazia pouco tempo que eu tinha feito uma cesárea e tudo mais. Ele disse: olha, vem aqui. Aí ele marcou. Eu peguei, moro no interior, moro a 600 quilômetros de Recife. Não tava, as passagens de avião estavam valores exorbitantes, pois eu peguei um ônibus. Eu estava de cesárea, viu? Eu estava tão desesperada que eu peguei um ônibus com minha irmã e segui para Recife. Cheguei lá em Recife, era dia 14, 14 de novembro. Peguei, fui para o consultório dele, que antes era no Albert Sabin, em Recife. Ele me atendeu, fez a consulta e tudo, e disse: olha, eu estou vendo, você tem a calase, eu não tenho dúvida. E eu também não quis fazer nenhum outro método, porque dizem que o POEM é melhor quando você não tenta, não, tipo, o seu esôfago está virgem, não foi feito nada. é. Fui. Aí conversei com ele, aí ele disse o valor, passou o valor da cirurgia. Meu plano de saúde, tivesse, porém, era do Estado, não abrangia Recife. Só que eu estava tão desesperada que eu queria minha saúde. Nada me importava mais naquele momento a não ser minha saúde. Aí eu disse, doutor Conrado, se o senhor puder, no dia era 15 de novembro, feriado. Quando o senhor mais próximo pode me aparecer? Disse amanhã. Se você quiser amanhã, esteja aqui 6 horas da manhã. Mulher, foi como assim, tem quando você ouve as palavras de um anjo? Pronto, foi a sensação que eu senti. Acertei tudo da cirurgia na mesma hora, resolvi tudo que tinha, trâmite de pagamento, tudo. No outro dia, 6 horas eu estava. Aí eu lembro que eu cheguei, me deitei nas 7 horas. Ainda lembro, como se fosse hoje. Sentei na sala de cirurgia e comecei a rezar, que eu sou muito católica, sabe? Sou muito devota de Nossa Senhora. E comecei a rezar. Eu só lembro de ter acordado quase 5 da tarde com minha boca seca. A primeira sensação que eu tive que a cirurgia deu certo foi essa, porque até então eu só andava cuspindo. Minha boca não descia a saliva. Não, não descia, né? Aí eu disse, deu certo, porque a gente ainda tem um medo de não dar certo, né? Uhum. Aí eu disse, deu certo, porque minha boca tá seca. E eu tô com sede, mas eu sinto a boca seca. Aí nisso, passou no dia seguinte, que eu acordei já de noite, no dia seguinte de manhã ele chegou, aí me deu um copo d'água, aí disse, tome. Eita, medo, um medo, um medo, um medo. Aí eu tomei o gole de água, né? Quando eu tomei o primeiro, desceu. Aí ele disse, agora você vai tomar tudo. Aí eu olhei assim, né, com medo. Aí ele disse, tome. Aí eu tomei guti-guti, aquele guti-guti, não tem, que é muito Só intenso. lembrou do marido lá no carro, Foi. né? Eu disse, não, não faz mais inveja. Aí eu tomei, aí fiquei 2 dias só no hospital, não senti uma dor sequer. Olha, eu não senti dor, não senti nada. E minha alta, para você ter ideia, foi um bolo de chocolate. Com 3 dias, minha cirurgia foi tão bem sucedida que com 3 dias eu comi um bolo de chocolate que ele me deu, doutor Conrado. Aí disse, agora vá para casa e coma tudo o que você quiser. Mulher, de noite eu fui comer um sanduíche com samba, que eu amo. E eu comendo, assim, realizada, sabe? Tem gente que se realiza com coisas, mas eu sou com coisas simples. E assim, de lá para cá, eu não sinto, eu sinto assim, um espasmo uma vezinha, mas entalado. Até se eu quiser comer, porque eu gosto de me precaver. Mas eu como a comida naturalmente, sabe? Eu costumo mastigar direitinho como ele manda. A única comida que eu tenho muito cuidado é churrasco, quando é muito seco. A não ser, e eu não sinto nada, sabe? E hoje eu agradeço assim. Doutor Conrado, Juliana, são pessoas de Deus. Existem anjos que são enviados para nos ajudar, e eles são essas pessoas. Porque eu só tenho a agradecer a eles. E graças a Deus, hoje eu levo uma vida normal, assim, em relação a tudo.
Eu me identifico com tudo, assim, inclusive com a época que eu também descobri no final de 2018. E olha, eu lembro que na época que eu estava pesquisando, né, que a gente fica assim, quando é uma coisa de internet, que a gente não conhece o médico pessoalmente, eu lembro que eu vi o povo dizendo, esse médico é um anjo de Deus, abençoado. Eu dizia, meu Deus, por que que, se isso é verdade, por que que, beleza, Uma devoção, né? só que hoje eu entendo por quê. Porque a Calaz, ela leva ao extremo. Ela abala seu psicológico de uma maneira. E eles são as pessoas que voltam a dar a nossa qualidade de vida. Então, eu sou eternamente grata a eles. E entendo perfeitamente, e sou igual a essas pessoas que dizem, porque eles trazem essa qualidade de vida para as pessoas, sabe? Assim, e nos tratam muito bem. Doutor Conrado, não é falando, mas ele é um médico diferenciado, sabe? Ele é muito humano. Ele está ali para lhe ajudar, ele conversa com você e ele sabe que você está abalada. E ele sabe o momento certo de agir. O outro médico perguntou sobre a casa de taipa. Eu acho que ele devia estar falando do negócio de Chagas, né? Aí depois, eu fui ler a respeito, né? Que era sobre, poderia ser relacionada. Só que eu já sabia, eu fiz na época, quando estava investigando, né? Quando eu estava investigando, eu fiz o exame da casa, só que eu sabia que eu não tinha Chagas, porque há um ano e pouco antes, eu tinha feito o exame de Chagas porque eu tinha sido aprovada em um concurso e ele exigia o exame de Chagas. E eu já tinha feito e tinha dado negativo. Então, eu fiz só por a questão de trâmite mesmo, para confirmar, mas eu não tenho Chagas. Aí foi dada que a minha realmente é grau 3, ela é idiopática, e realmente, até assim, às vezes a gente não entende, né? Eu tive, assim, vários conflitos psicológicos. E por quê? Porque uma doença tão rara, a gente ser acometida. Só que ao longo do tempo, com terapias e com tudo, hoje eu superei, sabe? E eu consegui conquistar minha qualidade de vida, que é o que importa. Eu consigo me alimentar bem, me alimento até bem demais, que até fiquei, Já que viu? Mas até se alimentar menos, né? Eu também. estou feliz. No caso, você tinha que idade ali em 2018? 29. Eu tinha 29 anos, que Nossa. foi quando eu engravidei, foi o meu primeiro filho. Tanto que, assim, eu era meu primeiro filho que engravidei. Eu não sou, não, foi uma gravidez não planejada, mas foi muito abençoada, assim, no sentido de que eu quis muito também. Só que me trouxe traumas em relação à gravidez, embora não tenha sido a gravidez em si, mas eu sofri os 9 meses de gestação, sabe? Tadinho. Eu tinha dias que eu ia eu passava 2 dias sem comer, né? Aí eu ia para o hospital, aí tomava soro, aí passava um dia em observação, aí voltava para casa. Eu lembro que eles me entupiam daquela medicação chamada ranitidina, quando eu estava grávida. Aí, às vezes, ela abria. E interessante, você sentia, quando ela abria, que a comida ia descer. Quando eu tentava, às vezes, descia, né? Aí eu dizia ao meu esposo, ei, desceu. Mas também, quando não descia, tinha dia que não descia. Aí eu fiquei a gestação inteira, era no hospital. Eu já era conhecida. Medicamento que meu obstetra passou, você nem imagina. E assim, eu cheguei até a tomar medicações que não eram recomendadas na gravidez, tipo omeprazol. Teve uma época que eu fui para um gasto que ele entrou em consenso, disseram, não, seu filho já está formado e você pode tomar. Não sei se isso pode ter até influenciado em alguma coisa, sabe? Mas o desespero era tão grande que eu me vi a recorrer a qualquer coisa para segurar a gravidez do meu filho, porque eu estava muito mal. Nossa, eu imagino. É uma doença muito complicada, assim. Graças a Deus que os meios de comunicação, eles vêm ajudando nisso, para as pessoas terem acesso mais rápido, ter um diagnóstico mais rápido e saber uma maneira mais eficaz de tratar também, né? Porque, graças a Deus, a gente ainda tem a sorte que a gente fez um método que, graças a Deus, devolveu nossa qualidade de vida. E você imagina ainda uma pessoa que faz um método, um tipo de cirurgia que não vem sucesso. O quanto aquela pessoa não fica frustrada e o psicológico dela fica abalado, porque, olha, eu fiquei mais abalada ainda, eu lembro na época, na sonda.
quando eu usava aquela sonda. Ela ela tinha época que ela virava, aí doía na garganta, aí você dormia toda a sua alimentação. E eu sentia muita fome, sabe? Eu sempre fui, desde criança, minha mãe dizia que eu gostava muito de comer. Existiam vezes que eu estava com tanta vontade de comer que eu colocava a comida na boca, mastigava, sentia o sabor e cuspia. Só para ter o gosto, porque eu tinha muita vontade, sabe? E assim, a vontade era de comer. Eu lembro que um dia eu estava internada e chegou o lanche do hospital. E era melancia, uma das frutas. Eu odeio melancia, odeio. Mas eu lembro, aí nesse dia parece que o esôfago estava aberto, sabe? Estava descendo. Mulher, pois tu acredita que eu comi não sei quantas fatias de melancia. A fome era tão grande, e eu comendo e pedindo à moça, moça, eu quero mais melancia, moça, traz mais melancia. Comendo a melancia, porque nesse dia o meu esôfago abriu, e eu queria comer o que desse, porque eu estava morrendo de fome. É. É, Eu assim, lembro, assim, de poucos dias também, assim, detalhes de algum dia, não sei como ele funcionou, né, assim, e ele funciona. Aconteceu comigo alguma vezinha, ele funcionou, só que também chegou um momento que fechou, que foi na hora que eu fui para sono. E já foi no momento que, já foi depois que eu tive meu filho, e pronto, depois que ele fechou, já era, foi onde foi, eu fiz o procedimento. Também o doutor Conrado disse que foi muito bem sucedido por a questão de eu não ter feito dilatação. Também dilatação, no meu caso, já não adiantava mais. Os médicos na minha região já disseram, olha, dilatação, na sua situação, não tem mais jeito, porque não vai resolver. Porque eu já sou grau 3, né? Eu já era grau 3. Então, não tinha mais como. Eu estava com mega esôfago, porque o meu esôfago eu sentia, realmente, ele juntava alimento, sabe? E eu sentia aquele gosto de estragado, como tivesse um mau gosto, sabe? Saindo, porque o resto de comida estava no meu, estava instalado. Uhum. Pensando naquela pessoa que acabou de achar aqui o nosso vídeo, está assistindo até agora, você deixa uma mensagem para essa pessoa que acabou de descobrir que tem a calásia, e aí você, o que você gostaria de saber antes, né? Porque a gente, quando estava naquela confusão, né? Tem, às vezes, alguma coisa que a gente gostaria de saber, aí eu quero que você fale para essa pessoa. Bom, o que eu quero dizer é que ela tenha fé que a calásia não é o fim. A calásia, ela não tem cura, mas a qualidade de vida ela vai voltar. Pode ter certeza. Eu digo por experiência própria. Hoje eu vivo normalmente, naturalmente, como eu sempre vivi. Que se cuide, procure estudar o melhor método. Eu aconselharia, com certeza, fazer o POEM, mas cada caso é um caso. E o que eu tenho a dizer é que ela entrega nas mãos de Deus, que Deus mostra o caminho, mas ela tem aqui a gente como ajuda e como suporte, caso precise. Aqui nós estamos para ajudar. Eu estou aqui caso precise para ajudar, porque eu sei o que é a calásia, eu sei o quanto é difícil lutar, mas é uma luta que a gente consegue vencer. É isso mesmo. Débora, se alguém quiser falar diretamente com você, por onde que essa pessoa te acha? Eu tenho o Insta, eu te peço para me marcar quando coisar o vídeo, Tá bom, então. mas eu estou aqui para ajudar, porque eu sei o quanto é difícil. Eu acho que o resumo foi esse, sabe? Foi um momento difícil, foi. Eu acho que foi o momento mais difícil da minha vida, sabe, até Com hoje. certeza, com certeza. Mas considero que o momento que eu tive a calásia foi o momento da minha vida toda, tanto que, assim, eu venho superando esse momento difícil, assim, com terapia, com psiquiatra e tudo, há pouco tempo, sabe? Porque até então eu não, era como se eu não aceitasse muito a questão de eu ter sido escolhida, tu tá entendendo? Assim, a gente que tem a calásia, a vida toda a gente tem que cuidar do nosso emocional, da gente, sabe? Fazer meditação, respiração, yoga, pilates, não é leseira, sabe? Assim, a gente tem que se conscientizar que a gente tem que levar uma vida em paz. A gente não pode se estressar, ter uma vida muito louca, sabe? Assim, a gente tem que É. cuidar.
Sabe? Minha vida, gente, rato, você não é minha terapeuta. Mulher, eu também acho, por isso que vem os espasmos, Sim, sabe? Os sim. espasmos. Por isso que eu te perguntei, tô falando, mulher, tem época que eu sinto constante, assim, eu sinto umas 2 vezes na semana, aí também passa 2 meses, não tem? Eu já percebi que é estresse. É, Aí não, a quando eu gente. tô com a dor muito forte, eu não sei tu, mas às vezes tem espasmo que vem. Eu tomo remédio para dor, aí eu tomo Toragesic, tomo Neosaldina, eu tomo o que aparecer na minha frente. Às vezes, mulher, eu tô trabalhando, e você sente, tu sente os dentes? Não, o dente não. Ontem, o rapaz que eu entrevistei ontem, ele disse que sentia até aqui, assim, o É, maxilar, assim, subir. o maxilar começa a empurrar, como se ele tá fechando, sabe? Ele Eu é começa no só maxilar. aqui, é igual uma facada. Para mim, eu tô levando uma facada aqui no meio do peito, assim. Pois o meu, ele começa aqui, ele vai fechando. O meu, eu começo a fechar os dentes, sabe? É como tá fechando, aí vai subindo, aí desce isso, e o peito na frente e atrás. É uma dor que não é assim, parece que você. É uma dor tão grande que quando ela passa, chega, você fica sem coragem, sabe? Eu É. fico. A Catarse, ela abalou muito o meu psicológico, porque eu deixei de viver vários momentos, tipo, hoje eu não superei ainda uma gravidez de ter outra, tu tá entendendo? Eu não me vejo, porque eu sofri tanto que eu não consigo. Eu não vivi aquele primeiro mês, não tem, de mãe, de cuidar, por mais seja difícil, mas você sonha, né? Eu não Sim, vivi. Eu não amamentei, tá entendendo? Meu leite secou com 7 dias, todas essas coisas, né, assim. Aí eu não consegui meio que. Agora eu tô superando com a terapia, com o psiquiatra, medicação, mas. E aí, como eu tenho essa ansiedade, aí eu acho que vem os espasmos, sabe? Que é a única coisa que eu um dia até perguntei ao doutor Conrado, ele disse, não, é comum. Ele até é. me disse. Porque a gente acha, é tão maravilhoso voltar a comer que a gente sente assim como se tivesse curado. Aí um belo dia vem um espasmo e diz, ei, eu tô aqui, né? Eu tô aqui, não esqueça não, você tem a calásia. Pois é. A sombra da calásia. Ai, meu Deus do céu. Poxa, Débora, obrigada, viu? Mulher, gostei demais de conversar contigo. Oh, aí, pronto, se alguém também depois quiser tirar alguma dúvida, e principalmente às vezes quem está grávida, é tão difícil, né? Sim. Não, e eu Pode passar acho meu que foi até com contato. não sei se foi com você que eu comentei, que eu acho que tem meio umas 3 grávidas que Eu assisti o de uma grávida, que eu acho que ela é de São Paulo, só que a bebezinha dela, acho que faleceu, mas ela teve Covid, também juntou uma coisa com a outra, não foi? é, tem Ah, uns 3 depoimentos tá, aí. Meu bem, Deus te abençoe, foi um prazer lhe conhecer. também. Vou agradecer também aqui o pessoal que está assistindo. Muito obrigada a todos. Se inscrevam no canal, estamos precisando de inscritos. E, e E é vamos isso. divulgar para Deus várias pessoas, né, não? e beijos. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.